que deveria de ser assim, né? A missão de dar educação para a criança não é do professor, né? É dos pais. Cacá, então assim, estrategista de marcas com alma, tá? Até chegar nesse ponto de estrategista, eu gostaria de saber um pouco, que é uma coisa que eu sou curioso nesse sentido, é de trazer as histórias anteriores, né? Como é que foi o teu começo, né? Teu começo profissional, como é que foram as tuas buscas, quais eram as coisas que tu acreditava no passado, sabe? Como é que tu chegou nesse ponto de trabalhar com estratégias de marca, né? Bom, Renato, primeiro, e Kelly, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, neste grande projeto que é grande mesmo. Não é só porque é novo ou não só porque a Kelly está aqui, mas ele é um projeto grandioso que traz voz, né? Dá voz às pessoas, aos empresários e empresárias e outros convidados de vocês aqui para trazer um pouco da sua verdade também e trazer insights também para as pessoas, que isso é super importante, e conhecimento. Então, parabéns pelo projeto, eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Que bom. A gente também tá bem feliz por isso. Obrigada. E, bom, toda a minha trajetória... ela foi dividida em duas partes, né? Teve a minha decisão de lá no começo, por volta de 1995, quando eu decidi que eu queria... tive que fazer algumas escolhas profissionais, né? O que eu vou fazer, o que eu vou estudar, eu vou ser o que na vida. A minha primeira formação foi professora, inspirada pela minha mãe. A minha mãe é uma professora aposentada, mas sempre foi uma excelente profissional. E eu cresci vendo ela corrigindo prova, preparando aula, né? Naquele tempo que não tinha nada de digital e aula gravada, nem aula no Zoom. Pois então, Era né? tudo no analógico. Tudo no analógico, preparar a aula no caderninho, separar os livros ali para poder ministrar aquela aula, escrever no quadro com giz, né? Então, aquela prova com... Como é que era? Sim, era a prova corrigida, aquelas, né? Com o certinho e o xizinho na canetinha vermelha. E a notinha assim, aqui, assim. E a notinha com estrelinha ainda do lado. E não tinha copiadora, ou tinha na época, mas aí tinha mimeógrafo. Eu não lembro. Cheirava a prova, né? Mesmo. Se chapava antes da prova. Mimeógrafo. Muito passei matriz em mimeógrafo. Gente, me lembrou agora uma memória afetiva, assim, bem forte desse eu não lembrava o nome, mas lembrava do cheiro. Sim, eu trabalhei pro Estado no início, porque eu tive que fazer estágio, né? E no Estado, no particular também mas no Estado era 100% mimeógrafo, né? Então, fiquei horas dentro de uma sala passando as provinhas, os trabalhinhos que tinha que fazer, porque eu fiz estágio com uma segunda série. Então, pra eles era tudo muito mimosinho. Tinha que preparar aquela matriz, se tu errava, botava fora, tinha que fazer tudo de novo, porque não dava pra passar errorex, né? A gente tá entregando agora, assim, todos somos do século passado, Isso. gente. Então, a minha trajetória profissional começou assim. Eu me formei no magistério aos 16 anos. Então, já era professora, já saí do magistério ministrando aula. Já fui trabalhar na escola onde a minha mãe trabalhava e que foi onde eu estudei. E que eu só saí para poder fazer o magistério, porque lá não tinha no segundo grau, né? Então, eu me lecionei durante aquele período, inclusive paguei a minha faculdade de comunicação social. Os 3 primeiros anos de faculdade foi dando aula para os pequenos. E que eu tenho hoje, eu digo, os meus pequenos daquela época, hoje tem uma que já é doutora, né? Tava defendendo o doutorado dela em Harvard. Eu tenho outra que é advogada com não sei quantas edições, já publicações de livros já lançados. Tem um outro garoto que é músico. Olha então, aí. músico bem famosinho já. Então, eu digo assim, as minhas crianças, eu olho pra eles, nunca vão deixar de ser crianças, né? Mas a minha base toda começou dentro do magistério, começou dentro da educação. Então, a educação pra nós e pra mim, pro meu irmão, pra minha mãe, sempre foi um valor muito alto. Então, a gente nunca deixou de estudar, nunca deixou de crescer e de querer compartilhar conhecimento. Porque para mim hoje o professor nada mais é do que um compartilhador de conhecimento, né? Então, e que deveria de ser assim, né? A missão de dar educação para a criança não é do professor, né? É dos pais. A educação, ali, o professor está numa sala de aula para compartilhar conhecimento, para fazer ele crescer, ele cresce como indivíduo, mas ele cresce a bagagem técnica. Agora, a educação vem de casa, né? Naquele tempo que eu dava aula, lá em 90, no tempo de Ariri, pistola e bolinhas, naquele tempo, como eu trabalhava em escola particular, os pais, às vezes, confundiam um pouco isso, né? E eu sempre deixei muito claro
que eu era uma ex-aluna de 18 anos, 17 para 18 anos, assumindo uma turma da minha mãe. Minha mãe trabalhava para a 4ª série naquela época. E a minha mãe trabalhou 20 anos em 4ª série naquela escola. E ela estava cansada de trabalhar. Que é puxado, realmente é muito puxado. Praticamente todas as disciplinas eram com o professor, né? Com o mesmo professor e uma turma de 30 alunos. Sim. Então era muito puxado, ela estava cansada, então assim, ela saiu, foi relocada para foi para a biblioteca e depois ela foi lecionar língua portuguesa e ensino religioso para os alunos de 5ª até a 8ª série. E aí a 4ª série vagou e sobrou para quem? Para mim. Eu estava chegando na escola, então saiu uma profissional com 40, quase 50 anos de magistério e entrou uma adolescente com 17 anos de idade. Olha aí. Foi um grande desafio. Muito jovenzinha grande. E já com uma grande responsabilidade. Comparação, né, gente? Os pais olhavam assim, mas o que ela tem para entregar, né? Puxa vida, e deve ter realmente essa comparação, né? Tem. Que eu acredito que seja uma coisa parecida com os músicos que têm pais... professores que são músicos, na questão da comparação. Será que vai ser tão bom quanto? Será que vai ser, né? Exato. Então, o Renato é músico, né? Aliás, nós estamos aqui numa sala cheia de músicos. Ai, que interessante, adoro. E parece que a gente vai montar uma banda também. Não sei quando, mas talvez hoje ainda. Olha! Nós temos vários músicos aqui na sala. Que legal. Que legal. Então, dali vinha aquela minha paixão por estudar e por conhecimento, então já veio dali. Então, a área da comunicação veio para mim como um divisor de águas, assim. No primeiro momento, eu sempre tive muita paixão por animais, né? Eu sou, desde que eu acho que eu saí da barriga da minha mãe, eu sou apaixonada por qualquer tipo de animal. E aí eu disse assim, eu vou tentar fazer medicina veterinária, fiz o vestibular, não passei, graças a Deus, porque eu não tenho inteligência emocional para lidar nos momentos desafiadores do bichinho. Eu acho que eu não ia conseguir, o meu amor por eles é muito que eu não sei como é que eu ia saber lidar com as emoções naquele momento de salvar a vida dele, enfim, né? Dei graças a Deus que eu não consegui passar. Mas a área da comunicação, para mim, sempre foi algo fascinante, assim. Então, eu só fiquei na dúvida, porque são 3 áreas da comunicação social, né? E aí eu pensava assim, bom, relações públicas não é muito a minha área, porque é muito organização de evento, ou trabalhar cultura interna e tal, isso aqui não é muito comigo. A área do jornalismo me brilhava o olho, mas não era tanto quanto a publicidade e propaganda, né? Então, trabalhar com comunicação voltado para as empresas, em comunicar a mensagem das empresas, para mim era algo assim, era um universo à parte. Então, eu estudei, saí da faculdade no ano 2000, né? Foi a minha primeira turma que se formou na UBRA na época, no ano 2000. A primeira turma, inclusive, de comunicação social da universidade naquela época. Tive vários colegas mega importantes que estudaram comigo, que estão aí no mercado. Inclusive, esse ano nós perdemos um deles, que foi o Voltaire Porto. Que foi lamentável, né? Que foi meu colega durante bastante tempo. Então, eu tenho vários deles aí que estão ganhando o mundo trabalhando na área. Outros não, mas a gente sempre tem contato ainda com os profissionais. E a minha paixão pela área da comunicação acabou transitando para dentro da empresa. Então, eu fui trabalhar numa empresa familiar na época, que era do meu padrinho, que era uma empresa mega tradicional aqui de Porto Alegre, de muito tempo na indústria gráfica. Lá de Porto Alegre. Lá de Porto Alegre. Lá de Porto Alegre. Eu também me confundo agora, porque nós estamos em Cachoeirinha. Uma cidade vizinha. Mas nós todos somos de Porto Alegre, a gente se confunde um pouquinho. A gente se confunde, né? Eu até vi que tem uma empresa de comunicação social, de visual aqui perto, né? Não sei se é do lado ou de outro, que tem aqui vizinhos de vocês, eu acho que tem. Saber que tem, não vi. Eu acho que é aqui do lado, que eu vi na fachada quando eu cheguei, porque eu também trabalhei com comunicação visual nesse período. Legal. Toda a parte gráfica passou por mim, desde papel até outdoor de 20 metros quadrados. Então, a gente passa por essa experiência de quando tu vai colocar para fora, e eu fui colocar para fora a publicidade das empresas que criavam, porque os nossos maiores clientes eram agências, né? Mas eu fui trabalhar nessa empresa de ramo gráfico para
justamente no setor de comunicação, né? Então, fui trabalhar no marketing, né? No marketing da empresa no coração, que era uma empresa tradicional e eles valorizavam muito isso, né? Então, tinham 7 lojas filiais naquela época, em São Paulo, em Florianópolis e em Porto Alegre tinham outras 4. Então, foi um período, uma escola para mim. Eu fiquei 15 anos nessa empresa, fazendo a gestão de marca dessa empresa, já desde aquele tempo, que eu, inclusive, eu não sabia, mas eu já fazia gestão de marca deles. Você fazia instintivamente. É verdade, é verdade. Depois, quando a gente começa a aprofundar naquela área em determinado, você começa a olhar para trás, mas eu fiz a minha vida inteira, eu fiz isso, né? Eu só não sabia que exatamente eu estava desempenhando aquela função, mas a vida inteira eu trabalhei com isso, com gestão de marcas, né?